costuma-se dizer que o tolo ele é feliz. Ele é feliz porque ele não conhece a realidade de injustiças, né, que o cerca. Ele é explorado, ele é injustiçado, mas como ele nem sabe que é explorado e injustiçado, ele é feliz, né? Ele viveu há tanto tempo, foi condicionado desde a sua infância a viver nas injustiças, que ele acha normal. Ele não acha que é injustiçado, ele nem sabe que é injustiçado, né? O Brasil é um bom exemplo disso. Nós somos um país que temos uma série de mazelas, né? Desigualdades, pobreza, violência policial contra os mais pobres, feminicídios, assassinato de pessoas LGBTs. E nada disso faz com que nossa sociedade se levante, que exija mudanças, né? Parece que tudo é normal aqui, né? Se a gente voltar na história do nosso país, ali no processo de abolição da escravatura, a gente vai perceber, né, que a escravidão foi sim abolida, foi algo positivo, mas não veio acompanhada de uma efetiva inclusão do negro na sociedade. E isso se reflete até hoje. Então, não foi feita, por exemplo, uma reforma agrária, que existia o projeto de findar a escravidão e aprovar uma reforma agrária. Estamos em pleno século XXI e ainda temos um país sem reforma agrária. Estados Unidos mesmo realizou a sua reforma agrária ainda no século XIX. Nós estamos no século XXI e nada ainda, né? Então tem muitas pessoas que, por exemplo, criticam o MST, Movimento do Sem Terra, que diz que ele invade terras, aquela coisa, só que não fazem a devida crítica, ou nem sabem, né? Exatamente isso. Nós somos um país no século XXI que ainda não fez uma reforma agrária, não existe uma democratização das terras, né? Então, assim, critica-se o movimento, mas não se faz a devida crítica das causas que fizeram esse movimento surgir, né? Então, esse é mais um exemplo de uma sociedade que não conhece a sua própria realidade, né? Então, quando a gente olha essas imagens, por exemplo, é um retrato do que é o nosso país, né? De um lado, a comunidade, do outro lado, os prédios nobres, né? Os condomínios nobres, né? Quando a gente volta um pouco mais, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Não estou achando agora. Aqui, ó. Aqui a gente tem em São Paulo, de um lado a comunidade de Paraisópolis, né, com toda a sua pobreza, com todas as suas mazelas, e do outro lado um condomínio nobre, né, que é o reflexo do que é a sociedade brasileira, totalmente desigual, né. Aqui dizia na reportagem, que eu não me lembro de que ano foi, dizendo que 1% do país concentra 28% da renda, né. Então, assim, esse é um outro exemplo do que é o nosso país, né? É um país onde existe uma concentração de renda, uma desigualdade social e econômica muito grande. Existe uma minoria, né, que é extremamente privilegiada, vive em condições assim de primeiro mundo mesmo, tem os melhores hospitais, tem acesso à educação de qualidade, né? E a grande maioria da população é extremamente pobre. Existe uma classe média também, mas a grande maioria é pobre, né? E com a pandemia isso só veio a se acentuar, né? A distância dos mais ricos e os mais pobres, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, são contra os programas de transferência de renda, são contra as cotas para negros, índios, né, quilombolas, mas não compreendem que vivemos em uma sociedade extremamente desigual, extremamente pobre, né? Não é possível se falar em meritocracia em um país onde as pessoas, já no ponto de partida, naquela situação de competição, já existe uma disparidade muito grande entre os competidores, né? Então, assim, é um país, quando as pessoas fazem essa crítica, que a pessoa pode, claro, cada um tem sua opinião, mas a pessoa, quando faz essa crítica, ela não conhece a realidade do país.
Ela vive na miséria, vive na comunidade, e muitas vezes é contra esses projetos de inclusão social, né? Achando que deve existir uma meritocracia. Não existe meritocracia se existe desigualdade, e é o que acontece em nosso país, né? Então, uma outra reportagem aqui do Globo, que de 28/12/2020, dizendo: desigualdade vai aumentar em 2021, com alta apenas de renda para os mais ricos. Ou seja, nós temos um modelo econômico que privilegia os mais ricos. Mesmo em uma situação de crise como a que estamos vivendo, eles vão enriquecer ainda mais. E os pobres, claro, vão ficar mais pobres ainda. Não é à toa que nessa pandemia se acentuou o número de moradores de rua, o número daquele tipo de comércio, de venda de balas, coisas desse tipo nos faróis. Isso é um exemplo claro de uma sociedade onde a miséria vem aumentando como a nossa. Na verdade, a pandemia só acentuou o que já existia, né? Então, são mazelas que existem no nosso país que, quando a gente começa a perceber, a gente fica perplexo. Nós ficamos indignados, né? Mas aquele que não conhece essa realidade, ele se conforma. Na verdade, ele nem se conforma, porque para se conformar precisa também conhecer a realidade. São pessoas que não conhecem essa realidade. Eles sofrem, são explorados, são agredidos pela polícia muitas vezes, porque a polícia ela tem uma atitude na periferia violenta e uma atitude completamente diferente, né? Respeitando os direitos dos cidadãos nos bairros mais nobres, mais ricos, né? Então, existem muitas pessoas que dizem que a polícia tem que agir desse jeito mesmo. Pessoas que moram na periferia podem vir a ser vítimas desse tipo de política, mas que defendem esse tipo de política, né? Então, assim, nós temos uma situação muito complicada, porque as pessoas nem sabem que são exploradas, que são agredidas, que são violentadas em seus direitos todos os dias. E quando alguém se levanta para mostrar essa realidade para elas, muitas vezes essa população, essa maioria que é explorada, se volta contra essa pessoa, que tenta acordá-la para essa realidade, né? Tenta tirá-la dessa situação. Então, a situação do nosso país é muito complicada. O primeiro passo, o que devemos fazer para começar a sair dessa situação, é conscientizar as pessoas de que elas são exploradas, de que elas são injustiçadas, de que elas contribuem para a produção, para a riqueza do país, porque o setor produtivo é uma associação de dois lados. Aqueles, né, os mais ricos, que são os donos dos meios de produção, mas aqueles que vendem a sua força de trabalho, né? Nós, trabalhadores, que trabalhamos, que produzimos. Então, o setor produtivo é a soma desses dois lados, né? Mas o único lado que é privilegiado são os donos dos meios de produção. Então, são coisas que nós temos que começar a mudar, mas para começar a mudar, as pessoas têm que ter consciência de que elas são injustiçadas, de que elas são exploradas, né? Senão, se você tentar fazer uma transformação sem conscientizar as próprias pessoas que são exploradas vão se voltar contra você, né? Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau.